Podeis assentar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço que os irmãos abram no capítulo número 1 do livro de Esdras. Amém? Nós preparamos sim uma coletânea muito grande de slides para que os irmãos possam acompanhar tudo aquilo que está por trás do capítulo de número 1. Nós já trabalhamos do final de 2 Reis até exatamente o período de Esdras. Então, nesse período intermediário anterior ao retorno. Muitos irmãos me mandaram um zap dizendo: pastor, aquele texto científico que o senhor deixou para a gente ler, nós estamos lendo. E alguns irmãos estão dizendo: poxa, maravilhoso, compreendi absolutamente tudo, que interessante esse período intermediário, né? Mas outros irmãos estão dizendo: pastor, nós não temos o costume ainda de ler artigo científico. Então tem uma certa dificuldade inicial para isso. Alguns termos ainda não estão tão simples. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele artigo científico, vamos dividir ele em uma semana inteira. E eu vou ler com você, e lendo com você eu vou passando as informações, detalhando as informações, e com certeza você vai crescer de forma muito grande nesses fatos entre 2 Reis e o livro de Esdras, tá? Porque você tem realmente 50 anos ali de completo desconhecimento, abandono, como nós estudamos, mas você também tem a misericórdia do Senhor se manifestando, como nós vimos naquele artigo científico. E em Esdras, capítulo 1, diz assim: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e subam a Jerusalém, que é Judá, e edifiquem a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão com prata, com ouro e com a sua fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes, pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Eu, quando leio um texto desse, eu vejo, em primeiro lugar, obviamente, a misericórdia do Senhor. Mas vejo também quão inteligente, esperto, politicamente sagaz é Ciro. Ciro não é brincadeira. Ciro é, com certeza, um dos comandantes mais inteligentes da história humana. Esse homem que aqui, na palavra do Senhor, escreve o que está aqui, eu vou mostrar para os irmãos, onde está escrito, que é no cilindro de Ciro. Eu disponibilizei, inclusive, para os irmãos um estudo sobre o cilindro de Ciro hoje. E é interessante como Ciro é muito inteligente. Ele, quando entra na Babilônia, aí ele diz: olha, eu estou aqui porque Marduk, o grande Deus dos céus, me escolheu.
E eu vim aqui como libertador de vocês. Eu, servo de Marduk, estou aqui porque Marduk me deu todos os reinos existentes. Cada povo que ele vai e conquista, ele se diz o representante do Deus máximo daquele povo, e entra ali dizendo, olha, eu sou o representante deles, eu sou representante deles, eu sou representante deles. E aí, quando a gente lê um texto como esse, a gente se alegra, porque sabe que o único Deus verdadeiro é o Senhor Deus. Mas Ciro, quando escreve isso aqui, irmãos, no cilindro dele, ele está realizando, Juraci, um mero ato político. Um mero ato político. Ele acreditava em Yahvé? Não. Ele acreditava em Marduk? Menos ainda. Ele acreditava em Azerá e Baal? Não. Ciro é malandro. Gente, Ciro é político. Está compreendendo? Ciro é político. Agora, ele sabia como fazer política. Ele sabia como fazer política. E um texto como esse é muito interessante quando a gente olha para a história e a gente identifica tudo o que está acontecendo. Mas, pastor, não foi Deus que direcionou o coração de Ciro? Foi. Não foi o Senhor Deus que disse para ele o que tinha que fazer? Sim. E ele não fez de acordo com o que Deus determinou? Sim. Mas ele tinha consciência de que Yahvé era o único Deus? Não. Ciro, ele com certeza servia aos seus deuses, na verdade, ao seu único Deus, lá no zoroastrismo, entendeu? E é muito interessante um texto como esse, e você vê como é que Deus faz exatamente as coisas. Agora, é lógico, com a informação que eu acabei de lhe dar, isso de maneira alguma descaracteriza a grandiosidade do Senhor e do poder de Deus. Porque quem direcionou Esdras para colocar esta parte aqui foi o próprio Senhor Deus. Foi o próprio Senhor Deus. Agora, não creia que Ciro estava aceitando o Deus de Israel. Que ele estava se rendendo ao Senhor Deus. Isso aqui é um ato político dele. Ele não fez o que Ruth fez. Ruth, sim. Ruth moabita para morar no meio de todos os judaítas. Ruth disse, olha, Noemi, o teu Deus a partir de agora é o meu Deus. O teu povo a partir de agora é o meu povo. Pode ficar tranquilo, onde você viver eu vou viver, o que você comer eu vou comer, o que você beber eu vou beber, onde você andar eu vou andar, e onde você morrer eu vou morrer junto. Ali ela se entrega completamente ao Senhor Deus poderoso. Aqui não. Aqui, de maneira alguma. Ciro colocou essa inscrição de forma tão política quanto ele colocou todas as outras, mas ele mal estava sabendo que o que ele colocou aqui foi a mais pura verdade. De que realmente Deus o tinha levado a isso. E o nosso Deus, como é que fica numa posição dessa, pastor? Olha, para o nosso Deus não há problema nenhum. Se o homem reconhece ou não, se o homem faz consciente de que é Deus que o está mandando ou não. O Senhor tem mais o que fazer. O Senhor conserva e o Senhor controla todo o universo. Daí porque, independente de Ciro ter consciência ou não, e de isso aqui ser um ato político ou não, isso é palavra de Deus, provando que o nosso Deus tem o controle absoluto da história. E Ciro mal sabia, mas ele era instrumento do que anos antes, 100 e poucos anos antes, Jeremias tinha dito que aconteceria. Né? Jeremias tinha dito que aconteceria. Vamos estudar, por gentileza, nesse momento, o início do Império Persa, para que você possa compreender com exatidão e profundidade Esdras, Neemias e Ester. E aí possa ver quão grandioso é o nosso Deus. Eu preciso agora da sua atenção. Já sabe, quem tem problemas
visuais como eu para ver os slides, chega mais perto. Quem não tem, então de longe assiste. Em primeiro lugar, aqui você tem exatamente o que era uma quase organização de povos na época de Abraão. Tá bom? Aqui eu retirei desse site, que é um site muito importante, ele ficou para baixo, não está saindo. O nosso negócio não sai agora tudo, mas tá bom. Mapas da Bíblia, muito bom. Davi, por gentileza, só amplie a parte colorida, para que os irmãos possam enxergar cada vez mais. Na época de Abraão, irmãos, você tinha um início de organização social. Onde é que estavam as grandes cidades e as primeiras populações do mundo? Obviamente do lado de rios. Então você tem ali a Babilônia já se organizando, a Síria lá em cima se organizando, e o importante ali do lado, o Elão, local fundamental para a aula de hoje. Veja que, pode diminuir agora, meu filho, veja que o Elão, chamados Elamitas na época, de onde virão os persas e de onde virá o Império Persa, já é um povo que existe desde a época dos sumérios, ali na Babilônia, em Ur dos caldeus, desde a época dos assírios, ali no início, e principalmente a civilização multimilenar dos egípcios, ali no canto. Os cananeus ainda estavam se aproximando, chegando, se constituindo em povos, e Abraão sai dessa parte de rosa, dá a volta lá em cima, para ir para onde Deus tinha chamado. Mas eu quero destacar aquela parte marrom, eu acho que é marrom, ali está o que nós chamamos hoje Irã, a Babilônia é o que hoje nós chamamos de Iraque, e dali vem o que se tornará no futuro o Império Persa. Amados, olha que interessante. Por gentileza, agora destaque de novo, Davi, para que a gente que está na igreja possa ver melhor. Os persas e os medos, eles são originários de povos arianos, tá bom? Os semitas, vamos lá. Você está vendo ali a Pérsia de amarelo e a Média de azul. Você está vendo ali, Nippur, Babilônia, Assur, do lado meu amor, isso. Tá ótimo. Veja que interessante, exatamente aí, Davi, muito bom. Veja que entre a Média e a Pérsia, e entre a Babilônia é essa aí, Nippur, Uruk, Babilônia, Assur, Nínive lá em cima, Nimrod, que é o primeiro nome de Nínive. Você pode ver esses pontos mais agudos aí no desenho. Isso são montanhas, irmãos. Isso aí é um relevo absolutamente montanhoso. Esses povos, tantos medos, e aí pode diminuir, filho, quantos persas, eles se localizam exatamente, um ao sul da Babilônia, o outro ao norte da Babilônia, e eles são povos que vivem em território semiárido. Vem do mesmo povo ariano lá em cima, semiárido, vem andando para viver em local onde tem água. Atravessam montanhas e se localizam ali. Os persas lá embaixo, que é o objeto grande do nosso estudo, eles são os antigos elamitas. Vamos lá. Aqui está Nínive e aqui está a Babilônia. Para você ver como tudo está muito pertinho. Muito bem. Quando você para e pensa no meio de todos esses povos, o primeiro que se destaca é exatamente Nínive, capital do primeiro grande império
império do mundo, que é o Império Assírio. E eu quero destacar para você isso aqui, ó, para você botar na mente, que isso é muito importante para o texto bíblico. Ó. Bem aqui está a Babilônia, que está servindo a quem? A Nínive. A Babilônia, antes de se tornar a grande Babilônia, ela era subordinada a quem? A Nínive. Aqui em cima estão quem? Os medos. Os medos. E aqui embaixo estão os persas. Está decorando isso? Está pegando com calma? E aí o que acontece? Durante o Império Assírio, os medos serviam aos assírios, mas como um povo que pagava tributo para não ser atacado. E os persas lá embaixo também serviam aos assírios, mas como um povo que pagava tributo para não ser atacado. Por isso que eles não estão completamente dominados pelo Império Assírio. O que acontece? Você sabe daquele seriado maravilhoso, Todo Mundo Odeia o Chris? Já ouviu falar dele? Pois é, todo mundo odeia a Síria. A Síria era abominável, irmãos. O que aconteceu? Olha que interessante isso aqui, ó. Ó quem se une. O pai de Nabucodonosor em 610. Em 610, o pai de Nabucodonosor, ali na Babilônia, ele se une a quem? Olha lá em cima, quem é que está? Os medos. Os persas estão fora. Os medos. E junto aqui em cima com os citas. Tá bom? Ali está em inglês, mas são os citas. Os três se unem e vêm contra Nínive. E vem a primeira batalha aqui em Nínive. Eles destroem Assurbanipal. O filho de Assurbanipal. Aí é aquilo que eu já te ensinei. Eles vêm na segunda batalha aqui em Arã. E aí eles terminam de destruir o exército assírio. Muitos ainda fogem aqui para Carquemes. E aí o que acontece? Olha que interessante. O restante dos assírios se junta com quem? Com os egípcios, ó, que sobem e tem a batalha de Carquemes, e aí a Babilônia, junto com os medos e junto com os citas, lá em Carquemes, acaba com os assírios. Adivinha quem morre ali no Megido? No meio do caminho, porque foi enfrentar os egípcios? Faraó Neco, você se lembra? O nosso amado rei, o quê? Josias. E aí, quando Josias morre, sobe ao poder seus filhos trapalhões, que são substituídos inclusive pelo tio, você já sabe da história, mas o importante hoje são os medos e os persas. Gente, com a queda da Assíria, sobe ao poder dois grandes impérios. O Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó que importante. Tá vendo toda essa área de amarelo? Grava isso, por gentileza. Isso aqui é o Império Babilônico. Isso aqui é Nabucodonosor. Foi para cá que Judá foi trazida. E é aqui que Judá fica 70 anos, como Jeremias disse. Agora vamos lá, de cabeça. Quem é que está aqui? A Babilônia. Quem é que está aqui? Os medos. E quem é que está aqui? Olha que interessante. Amplia, Davi. Amplia. Isso. Os lídios. Outro império importante. Diminui, Davi. O Egito e Judá, tadinha, servindo a Babilônia. E quem é que está aqui? Os queridos, o quê? Persas. Então presta atenção. Você tem a Babilônia, você tem os medos, você tem lá em cima a Lídia,
os lídios, na Ásia Menor, que ninguém mexia com eles, porque morriam de medo dos antigos hititas, e aqui embaixo o Egito. Gente, cadê o nome da Pérsia aqui? Amplia Davi e dá um giro, por gentileza. Cadê o nome da Pérsia? Dá para achar? Não, sabe por quê? Porque na medida em que a Média se juntou com a Babilônia para acabar com a Síria, Sorilene, ela já veio dominando tudo que estava aqui do lado de branco, tá vendo? Todo esse branco ela domina, e ela domina quem? Os persas. Então, diminui agora, por gentileza. Vamos ao próximo mapa. Aqui já deu para ver melhor. Aqui, ó. O que nós temos aqui? O Império Babilônico. Na época de Nabucodonosor. E Israel, escravo do Império Babilônico. Tanto é que Israel ali, ó, está na mão do Império Babilônico. Nós temos o Egito, razoavelmente independente do Império Babilônico, porque o Império Babilônico não conseguiu vencer o Egito em todas as guerras, mas você tem aqui, ó, olha que importante, a Lídia, gente. Os lídios. Aqui está a importante cidade de Sardes, lá do Novo Testamento, Ásia Maior, a importante cidade de Sardes. Gente, os lídios ninguém conseguia dominar, de tão terrível que eles eram, tá? É o antigo Império Hitita. Aqui você tem os sítios e o verde. Olha o tamanho do verde, olha o tamanho da criança. Aqui estão os medo-persas. Adivinha quem está dominando tudo aqui? Os medos. Amplia Davi, amplia o verde, isso. A Pérsia tinha o seu rei submisso à Média, tá? E o rei Meda, ou dos Medos, dominou toda essa área, porque quando se juntou com Nabucodonosor, Nabucodonosor não teve interesse em todo esse planalto central aí da Ásia. Por quê? Porque era seco. Gente, isso aí é uma terra seca, desértica, horrível de viver, terrível de sobreviver. E os povos que aí estão sobrevivem por misericórdia de Deus. Nabucodonosor não quis nada. Nabucodonosor enriqueceu. Vá agora para a parte rosa, meu filho. Nabucodonosor enriqueceu dominando só o crescente fértil. Isso aí é o que a gente chama de crescente o quê? Fértil. Aonde tinham os principais rios, aonde tinham as principais colônias e os principais povos. Agora, olha que interessante. Pode diminuir, filho? Vamos juntos. O que Nabucodonosor fez para não ser engolido pelo rei Medo? Adivinha o que ele fez? Vamos lá. O pai de Nabucodonosor é que se junta com o rei Medo para destruir a Síria. O que o pai de Nabucodonosor fez para Nabucodonosor não ser engolido pelo rei Medo? Casou Nabucodonosor com quem? Com a filha de quem? Com a filha do rei Medo. E é essa menina que, quando vem para a Babilônia, sente saudade dos jardins que ela tinha na casa dela. E faz Nabucodonosor criar na Babilônia os jardins, o quê? Suspensos da Babilônia. Foi por isso que a Babilônia não foi conquistada pela Média. Por quê? Porque inteligentemente os filhos se casaram. Nabucodonosor com a filha do rei Medo. Agora olhe para cá. Está vendo aquela estrela ali? Ali nasce o neto. Olha que história fantástica. Do rei Meda. Ali nasce o neto do rei da Média.
E esse neto tem o nome de Ciro II. Seu pai, Cambises I, avô Ciro I, bisavô, é o bisavô, né? E aí o que acontece? O menino nasceu para brilhar. Olha quem é Ciro. Ciro é esse homem, tá bom? Que pena que não está aparecendo fonte nenhuma, não sei porquê. Agora eu dividi o quadro assim, ó, ali, ó. Tá vendo o amarelo ali? Viu a Babilônia? Ok, a Babilônia. Tá vendo o amarelinho? O amarelo estava submisso a quem? Ao verde. O amarelo é o quê? É a Pérsia, que era submisso aos medos. O que Ciro fez? Campanha de Ciro. Em primeiro lugar, conquistou todo o verde que está ali, ó. Toda a parte verde. Ele conquista toda a Média. Depois ele conquista de forma fantástica a Lídia. Então ele sai aqui de baixo e chega lá em cima na Lídia. Depois ele só volta e desce, conquista a Babilônia. Conquistando a Babilônia, ele conquista todo o território que está a Babilônia, e por consequência vai quem? Os judeus na mão dele. Ele fez isso aqui, irmãos, esse homem, ó. Agora eu preciso, Davi, que você amplie para que os irmãos, o máximo possível. Isso, meu filho. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Não, do outro lado. Isso. Aí, é aí que eu quero. Irmãos, Nabucodonosor sai de Persépolis. E ele simplesmente sai dominando toda a parte azul, ó. Primeira conquista dele foi a capital, aqui, ó. A capital, ele sai daqui e ele vem para cá, ó. Ele conquista a capital dos Medos. Quando ele conquista a capital dos Medos, todas as outras cidades, pode ir subindo, Davi, caem na mão dele. Aí ele vai para uma das batalhas mais sangrentas e difíceis, que é essa aqui, ó, para conquistar a grande Lídia com a sua capital, Sardes. Quando ele conquista, aí ele desce, vai descendo, Davi, até que ele chega aqui, na querida Babilônia. Olha o que ele faz em menos de 30 anos. Foi só isso que ele fez em menos de 30 anos, esse homem. Pode diminuir, Davi. Ele conquistou toda essa área, ficando como o único povo não conquistado por Ciro, o Egito. Ciro morreu sem conquistar o Egito, porque para conquistar o Egito era muito difícil. Mas ele trouxe para ele todo o restante. Então, o que era do Império Babilônico, ele tomou, e ainda o que está lá em cima, chegando perto dos gregos. Aí Dario é que vai tentar com Xerxes, depois atacar os gregos. Vamos juntos aqui. Você se lembra o tamanhozinho da Pérsia? E onde ela estava? Olha o tamanho da Pérsia de Ciro, o Grande. Vamos lá. Ele sai daqui e ele vai até lá em cima, dominando todo o Oriente Médio e toda a Ásia Central. O reino dele foi maior do que todas as coisas. Aqui está, irmãos, o que nós chamamos de cilindro de Ciro. Cilindro de Ciro. Esse cilindro, obviamente, ele contém todo esse feito de Ciro, principalmente a conquista dele da Babilônia. Você sabia que Ciro entrou na Babilônia e os exércitos da Babilônia não reagiram, porque ele entrou como salvador da Babilônia? Salvador da Babilônia. Ciro era um comandante extraordinário. E eu acho muito interessante,
Por isso que eu enviei para os irmãos. E olha que interessante, não sei se os irmãos tiveram oportunidade de abrir. Eu enviei para os irmãos o cilindro de Ciro. Na página 3 do cilindro de Ciro, é muito legal isso. Olha o que tem aqui na página 3. Página 3 do cilindro de Ciro. Assim diz o texto. Quando Ciro sucedeu Nabonides, o deus Marduk. Quem era o deus Marduk? Pode voltar para mim, filha, aí depois a gente volta nesse ponto. Quem era o deus Marduk? O deus Marduk era o deus principal da Babilônia. Tomou sob sua mão Ciro, quer dizer, o deus principal da Babilônia toma Ciro pela mão, rei da cidade de Anshan, e chamou pelo seu nome, proclamando o rei de toda a região. Ele, Marduk, o fez entrar na cidade, Babilônia, sem lutar. Ele, Marduk, entregou Nabonides, o rei que não temia Marduk. E todos os povos de Tinir, de toda a Suméria e Acádia, que é a Babilônia inteira, nobres e governadores curvaram-se diante dele e beijaram os pés, regozijando-se com o seu reinado. Ciro resgatou todos da morte, da aflição e do universo. E aí ele vem dizendo, eu sou Ciro, rei do universo, grande rei, poderoso rei, rei da Babilônia, da Suméria e da Acádia, rei das 4 partes do mundo, filho de Cambises, grande rei, rei da cidade de Anshan, neto de Ciro, o grande rei, rei da tribo de Anshan, descendente de Tiéspetes, e grande rei, rei de Anshan, a semente perpétua da realeza, cujo reinado Bel e Nabu amam, e com reinado ele se alegra. Gente, Ciro é muito inteligente. Ele praticamente quase não lutou, porque nas cidades que ele chegava, as cidades que se entregavam literalmente a ele, ele já conhecia o Deus da cidade e ele dizia, eu estou entrando porque o Deus tal me chama de filho e eu estou entrando aqui para resgatar a vida de vocês. Estou entrando aqui para dar vida para vocês. Estou entrando aqui para vocês se livrarem do opressor, que era o antigo rei de vocês. Ele é muito esperto, Ciro. É por isso que, quando está aqui em Esdras, capítulo 1, e quando Ciro diz, Ciro rei da Pérsia, versículo 2, o Senhor Deus do céu me deu para que se cumprisse a palavra do Senhor, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, Ele me carregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Gente, isso ele falava para todas, entendeu? Isso ele falava para todas. Por quê? Quem era Ciro? Volte Davi. Ciro foi o maior estrategista e comandante de todos os tempos. Aqui está o cilindro com todas essas informações. Depois leia em casa sobre o cilindro. E olha que interessante, ó. O cilindro contém a descrição em Acádio da conquista da Babilônia por Ciro em 509, após destruir Nabonido. Nabonido, irmãos, é aquele filho de Nabucodonosor que estava bebendo, com o que havia no templo de Jerusalém, apareceu a mão e disse, você foi pesado, te tiramos o trono. Esse é Nabonido. E olha que interessante, que tinha reinado de 556 a 539. Ciro é apresentado como executor da vontade do deus Marduk. Irmãos, olha que interessante. Este é um artefato arqueológico fundamental para o nosso estudo de hoje à noite. E é o cilindro de Ciro, tá bom? O cilindro de Ciro.
Nesse cilindro, você tem exatamente o quê? Bem, você tem um registro de Ciro quando chegou ali na nossa querida Babilônia, depois dele ter feito toda aquela conquista de toda, em primeiro lugar, a Pérsia, ele chega até a Lídia, né, aquela parte ali da Anatólia, e ele desce agora, conquista a Babilônia. É interessante esse cilindro porque ele é fundamental, né? Nele você tem exatamente o seguinte escrito. Vamos lá. O cilindro contém a descrição em acádio da conquista da Babilônia por Ciro, em 539 a.C., após destruir Nabonido, que tinha reinado de 556 a 539. Quem é Nabonido? Nabonido é descendente de Nabucodonosor e é aquele, né, que biblicamente está comendo e bebendo com tudo que era do templo do Senhor. Aparece a mão, chamam Daniel e Daniel diz: ó, o teu reino passou, o teu reino passou, né? E Ciro é muito inteligente. Ele é apresentado ali na Babilônia como representante do deus Marduk. Eu enviei para todos vocês, meus amados, exatamente um artigo científico sobre o cilindro de Ciro, né? Um artigo científico. Se você pegar comigo agora esse artigo científico, ele é muito importante, dê uma lida nele em casa, né? Exatamente na terceira página das 11 que tem, aí está o retrato, o cilindro, né? E na terceira página, veja que interessante a tradução quando diz assim, ó, assim diz o texto do cilindro de Ciro, né? Aí vem. Quando Ciro sucedeu Nabonides, o deus Marduk tomou sob sua mão Ciro, rei da cidade de Anchã, e chamou-o pelo seu nome, proclamando rei de toda a região. Então, olha como Ciro é malandro, né? Ele não ataca a religião de ninguém. Ele, aonde chega, ele diz que o deus central daquela localidade o chamou para dar vida e liberdade àquela localidade dos falsos reis, dos reis horríveis, né? E aí ele diz aqui, ele entregou-lhe lá Nabonides, o rei que não temia Marduk, todos os povos de Tinir, de toda a Suméria, Cada, nobres e governantes, curvaram-se diante dele, beijaram seus pés, regozijaram com seu reinado. Ciro resgatou todos da morte, da aflição e do sofrimento. Gente, é incrível, é incrível. Ciro é muito esperto. Olha o que ele faz. Quando você abre exatamente o livro de Esdras, no capítulo 1, olha o que está escrito aqui. O decreto de Ciro, né? Em Esdras, capítulo 1. Versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez pregão por todo o seu reino, dizendo, versículo 2, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos e me encarregou de edificar uma casa para ele em Jerusalém, que é de Judá. Gente. Você entendeu quem é Ciro? Ciro é esse político extraordinário, inteligente, que não ataca a religião dos outros, que não ataca a vida dos outros, que não ataca a sociedade dos outros, e ainda se diz representante, servo do Deus central daquela localidade, e que simplesmente está em nome do Deus local daquela localidade, trazendo vida de novo para aquela localidade. No caso da Babilônia, Ciro foi muito esperto. Ele
sabia que Nabonido, né, esse filho de Nabucodonosor, tinha começado a servir outros deuses e colocado Marduk de lado. Ele vem, então Nabonido trava uma briga muito grande com os sacerdotes babilônicos do deus principal Marduk. Ele entra na cidade, ele é recebido como salvador da cidade. Por quê? É engraçado isso, né? Porque ele consegue cooptar toda a liderança religiosa. E ele se diz servo de Marduk. Aí, para o judeu, ele se diz servo de Yahvé. Aí, para o cananita, o fenício, aí ele se diz servo de Baal. Ele era muito inteligente, muito inteligente. Agora, olha que interessante, essa daqui é uma figura, tá bom? É um desenho clássico que representa Ciro, né? E esse desenho é muito importante, por quê? Porque é uma característica dos persas, eles usam muito bem o cavalo para o ataque rápido e com a sua habilidade de montar cavalos, eles cavalgam e com as suas mãos eles conseguem destruir os inimigos, né? Destruir os inimigos. Isso eu retirei de um livro muito importante, né? Publicado pela editora Planeta, do Brasil, em 2023, o livro Os Persas. Tá? É muito, mas muito, muito fantástico. A versão que eu tenho é a eletrônica, né? Que é mais barata que a versão por escrito, mas é um livro que fala tudo sobre os persas. Um dos melhores que eu conheço. Muito bem. Características de Ciro. Ciro, de forma muito, muito, muito inteligente, ele começa o que nós chamamos de política de tolerância. Isso aqui é uma característica fantástica da pessoa de Ciro. Por quê? Porque, se você parar e pensar, todos os outros povos que conquistavam, assírios, babilônicos, eles não tinham política de tolerância. Eles chegavam, matavam, os assírios retiravam a população de um local, trazia para a Síria, e da Síria mandava a população de lá para o local destruído, para acabar com toda e qualquer relevância própria de um povo. Então, não tinha tolerância nenhuma. A Babilônia era pior ainda, ela retirava o que havia de melhor e levava para as suas principais cidades e deixava a míngua, morrendo a cidade conquistada. Ciro não. Ciro permitia que aquele que era um líder religioso continuasse líder religioso, aquele que era um líder político, se não se rebelasse contra ele, continuava como líder político. A sociedade não mudava nada. Inclusive, a limitação de território não mudava. Ciro era muito esperto. E só deixava um representante dele lá, chamado sátrapa, e ele era encarregado de receber os impostos e acabou, a vida continua normal para vocês. Ciro chegava como libertador, o libertador, né? Vamos lá. Ciro era muito inteligente, ele fazia a utilização da elite social e sacerdotal. Então, Ciro não impunha a religião dele, Ciro não impunha uma outra elite social no lugar, não, ele deixava. Quem está liderando lá, continua liderando, só me paga impostos, quem foi sacerdote lá pode continuar, inclusive eu, Ciro, sou o maior servo do Deus que vocês servem. Ó, que cara esperto, né? Vamos lá. Só exigiu o pagamento de imposto, óbvio, tinha que pagar impostos, e quando o exército persa necessitasse, quem estava na idade de luta tinha que sair daquela localidade conquistada para ser anexada ao exército persa para poder lutarem juntos. Isso é muito interessante. Então, isso possibilitou o que nós chamamos de multiplicidade de culturas. Multiplicidade de culturas.
Tendo, então, a multiplicidade de culturas, você tem, dentro de um único reino, a possibilidade de coexistência de vários povos, com seus costumes, com sua religião, e ainda um homem, entre aspas, enviado por Deus, e, entre aspas, que simplesmente deixava a gente viver coletivamente a nossa vida, deixava a gente viver a nossa cultura. Então, se você parar e pensar, o que foi isso para Jerusalém? Gente, isso para Jerusalém foi fundamental, porque Jerusalém que estava arrasada, acabada, arrebentada, morta, exposta, Jerusalém, eles mandam de volta, simplesmente os judeus. Esses judeus retornam para reconstruir sua sociedade como sempre foi, seriam respeitados nos seus costumes, seriam respeitados nas suas tradições, seriam respeitados na sua religiosidade, e ainda vinha com dinheiro. Para quê? Para reconstruir o templo. Meu Deus, Ciro era adorado quase como um deus, não é? E fora o sistema de satrapias, né? Que começou com Ciro e avançou bastante, foi muito bem delimitado por Dario. Tá? Alguns historiadores dizem que realmente foi Dario quem criou as satrapias. Mas outros historiadores dizem que Ciro é que começa e Dario aperfeiçoa. Tá? Então, olhe para cá, olha que interessante. Aqui estão as satrapias. Tá vendo aqui, ó, Líbia, Egito, Síria, tá certo? Aí a Síria, Média, aqui, ó, a satrapia da Pártia, da área, tá vendo? Todas essas regiões divididas. Isso aqui, ó, a divisão foi feita em razão de quê? Do território da antiga região. Então, o Egito continuou sendo Egito, a Líbia continuou sendo Líbia, aqui a Trácia continuou sendo Trácia, e a Síria, Mesopotâmia, etc. O que aconteceu? Você deixava ali, nessas localidades, os seus costumes, seus reinos, sua elite social, sua religião, e eles eram só obrigados a pagar imposto e estar junto. Na hora de quê? Do exército. Quem não adoraria Ciro? Quem não queria viver sob uma influência dessa? Sob uma influência dessa, né? Então, olha que interessante. Agora vamos lá. Algo muito importante que o Império Persa fez. Você está vendo toda esta partezinha de vermelho aqui, ó, que liga desde Pela, e no mais extremo a Silwa, até aqui, ó, até o final, tá bom? Até o final aqui. Isso aqui é o que nós chamamos de estradas criadas pelos persas. Eles só foram superados pelos romanos. Então, os persas tinham um sistema de correios em estrada muito importante, que fazia com que toda a nossa querida, nosso Império Persa, tivesse condições de se atravessar nele rapidamente, por meios eficazes, são estradas muito boas, e aí a comunicação entre eles era muito aperfeiçoada. Isso começa com Cícero, Ciro, e se aperfeiçoa completamente com Dario, sabendo que alguns autores de história dizem que quem criou tudo isso foi Dario, né? Foi Dario. Mas isso é fantástico. Aqui está o túmulo de Ciro, né? Ciro Grande, em Pársaga, né? Um monumento muito bonito, né? E agora vamos para a palavra do Senhor. Tudo isso para nós chegarmos aqui, ó. O cativeiro babilônico durou 70 anos. E durante 70 anos, Jerusalém estava jogado às traças. Aí vem Ciro, e Ciro permite, como nós acabamos de ler em Esdras capítulo 1, que o povo de Deus retorne.
O povo de Deus vai retornar em 3 grandes momentos. Em primeiro lugar, com Zorobabel em 538, tá? Segundo lugar, 80 anos depois, Esdras e Neemias, na verdade Esdras, né, me perdoe, e 13 anos depois de Esdras chegar, aí sim vem Neemias. E isso é muito interessante, porque o retorno do primeiro grupo está aqui ligado a Esdras, o livro de Esdras. Zorobabel com seu grupo retornam, e isso está do capítulo 1 ao capítulo 6. Quando você chega no capítulo 7 em diante, você tem aqui o relato de Esdras voltando. Então, entre o capítulo 1, 6 e 7, um período, meus amados irmãos, de simplesmente 40, 80 anos, isso. Tá? E depois Neemias registrando toda a sua história. Entendido isso? Vamos para o que interessa, ou seja, Ciro determina a possibilidade da volta daquele povo, e o primeiro grupo volta com Zorobabel. E aqui que eu acho fantástico. Irmãos, quem é Zorobabel? Alguns autores dizem que Zorobabel é o mesmo Sesbazar, e outros autores dizem que um é Sesbazar e outro é Zorobabel. Quando você abre em Esdras, capítulo 1, você vê exatamente a permissão de Ciro de que eles voltem. E olha que interessante. A palavra do Senhor diz aqui, versículo 5 do capítulo 1. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, com os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Né? E Ciro deu riqueza, Ciro deu tudo. Versículo de número 8. Estes Ciro tirou, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu contra Sesbazar, príncipe de Judá. Então você tem a referência a esse homem chamado Sesbazar aqui. E aí alguns historiadores dizem que Sesbazar, que era neto ou bisneto lá do rei Jeoaquim, né? Sesbazar, ele teria vindo no primeiro grupo, em 538, e Sesbazar começou a construção do templo e não conseguiu terminar. E aí, em 520, é que vem Zorobabel. E 520, quando Zorobabel vem, aí Zorobabel consegue reconstruir o templo de 520 até 515, tá? Agora, eu não creio nessa teoria de que Sesbazar é um, Zorobabel é outro. Eu, pessoalmente, creio que Sesbazar e Zorobabel são a mesma pessoa. Dá para ter alguma conclusão definitiva, pastor? Não temos elementos históricos. E por que eu creio nisso? Por uma razão simples. Quando você pega o capítulo 2, que vai falando exatamente de quem vem do cativeiro babilônico depois da ordem de Ciro, se era possível vir ou não, e eles decidiram vir, entendeu? Ciro deixou vir. Aí o capítulo 2 diz assim: esses são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia e tornaram a Jerusalém e ajudar cada um para a sua casa, os quais vieram com Zorobabel. Então, é por isso que eu pessoalmente creio, e sei que tem gente que pensa diferente de mim, tá? Eu pessoalmente creio que Zorobabel é o mesmo Sesbazar.
é o mesmo Sesbazar. Pessoalmente, eu creio nisso, tá? E sai o nome Sesbazar, vem agora o nome Zorobabel, e sei que tem irmãos que pensam diferente. Sei que tem irmãos que pensam que voltou em primeiro lugar Sesbazar e ficou de 538 até 520. Aí o capítulo de número 2 seria a partir do ano 520, quando vem Zorobabel, e esse sim consegue construir o templo até 515. Mas eu creio que não. Eu creio que Sesbazar e Zorobabel são a mesma pessoa, e que, quando ele vem, é o nome real dele, é o nome que ele tinha na Babilônia, tá? E o outro é o nome que ele tinha em Judá, Sesbazar, tá? E Zorobabel. Tipo, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Era o nome que tinham na Babilônia, mas o nome é Ananias, Azarias, tá? Então, eu creio ser a mesma pessoa com dois nomes, tá? Por causa do capítulo 2, que o capítulo 2 nos dá a ideia de que quem sobe, Zorobabel, o mesmo Sesbazar. Mas sem nenhum problema, se você crê diferente, sem nenhum problema. O importante é que Zorobabel subiu e Zorobabel veio. Zorobabel veio. E eles vieram, e segundo Esdras, capítulo de número 3, né, a primeira coisa que eles fazem é levantar o altar e servir a Deus. A primeira coisa que eles fazem é levantar o altar e servir a Deus. Agora, olha que coisa linda isso aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Ciro, o rei da Pérsia, então, convida os judeus para voltar. Ele não obrigou ninguém a voltar. Ele convidou os judeus a voltar e edificar Jerusalém. Tá. Ciro de bonzinho tinha alguma coisa? Não. Ele queria Jerusalém funcionando de novo, porque Jerusalém sempre foi um local muito bom de renda. Então, na medida que o templo fosse levantado, obviamente o dinheiro ia voltar a existir e ele podia arrecadar tributos. Entendeu? E Jerusalém tem uma localização muito privilegiada. Ali podia estar, então, rolando muito dinheiro do Egito ali para cima e voltando para o Egito, sem ele ter controle. Na medida em que o templo existisse ali, população existisse, haveria aduanas, haveria entreposto comercial, ele poderia receber dinheiro que talvez não estivesse recebendo. Tá? Agora, algo muito bonito, ele devolveu todos os utensílios roubados por Nabucodonosor. E isso é que eu acho interessante. Né? Quando você lê exatamente tudo que foi devolvido, né? Toda a fazenda, todo o gado, e isso está em Esdras capítulo 1, versículo de número 9. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 400 taças de prata, todos os utensílios de ouro, 5.400, todos levou Sesbazar. Todos levou Sesbazar com ele, quando os cativeiros subiram da Babilônia. Então, olha que interessante. Gente, só quem faz isso é Deus. Ciro pensava só politicamente. Ciro não estava nem por aí com religião, não. Ele usava a religião para se promover. Ciro é político, né? Ciro só usava a religião para se promover. E aí é óbvio. Ele mal sabia que quem estava controlando o coração dele era Deus. Quem estava retirando o povo de lá era Deus. Quem tinha mão forte para fazer tudo era Deus. E o povo não voltou sem nada, o povo voltou com riquezas para reconstruir. Gente, Deus é Deus de reinício.
Deus é Deus que tem a capacidade de refazer todas as coisas. As misericórdias do Senhor, elas se levantam a cada manhã. Então, toda aquela ira de Deus tinha passado e agora Israel começa a viver um novo tempo diante do Senhor. E se você parar e pensar, quando se devolve todos os utensílios, isso é um ato misericordioso de Deus, grandioso de Deus. E aí Zorobabel lidera todo o primeiro grupo. É por isso que eu creio que Zorobabel é o mesmo Sesbazar. Porque o versículo 11 do capítulo 1 diz: e todos os utensílios de ouro e prata foram 5.000, e levou Sesbazar quando voltou do cativeiro. Só que no capítulo 2 diz que quem volta é Zorobabel. Por isso que um é um nome hebraico, Zorobabel, e o outro é um nome dado a ele na Babilônia, Sesbazar. Só isso. Entendeu? E aí Zorobabel volta. Gente, para e pensa. Quem é Zorobabel? Zorobabel é simplesmente um descendente de Jeoaquim, que está lá preso e que, segundo o livro de Segundo Reis e Segundo Crônicas, olha que interessante, Jeoaquim foi liberto, tá, pelo filho de Nabucodonosor, no caso Nabonido, e foi colocado como um dos principais reis servos ali na Babilônia. Se você parar e pensar, então, Zorobabel tinha tudo para não voltar. Zorobabel tinha tudo para não voltar. Ele estava bem, ele estava num território com muita comida, muita bebida. O novo imperador ia permitir que eles continuassem com a vida maravilhosa que estavam tendo, mas o Espírito de Deus toca no coração dele e ele retorna e ele lidera o povo composto por mais ou menos 50.000 pessoas, né? De onde tirar esse cálculo 50.000, pastor? É que no capítulo número 2, quando você tem as estatísticas dizendo que o povo está retornando, né? E o versículo 64 diz: toda essa congregação junta foi de 42.360. Todo mundo que voltou com Zorobabel, ou Sesbazar, 42.360. Fora os servos, que foi 7.000. Então, 43.000 mais 7.000 servos, 50.000 pessoas. Por isso que a gente diz que foi 50.000 que voltou. Tá? E ele volta, ele sai daqui, ó, do Eufrates, chegando aqui em Jerusalém. E quando chegou lá, estava tudo destruído. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi edificar um altar e restabelecer os sacrifícios diários. 6 meses depois, começaram a obra do novo templo. 6 meses depois. Infelizmente, os samaritanos vieram e pediram para participar. Zorobabel disse não, e aí um novo período ocorre. Infelizmente, durante 14 anos a obra é parada. 14 anos a obra é parada, porque eles conseguem do novo imperador, que está na Pérsia, uma ordem: pare tudo, pare tudo, pare tudo. E aí, foi exatamente aqui que a gente ficou. Não está bonito o final, né? Foi exatamente aqui que nós ficamos. E houve essa modificação, meus amados irmãos, em razão de quê? Em razão de que a live realmente caiu no final, e por ter caído no final, esta última parte, os amados irmãos perderam. Amados irmãos, é impossível terminar esse momento sem fazer uma pequena comparação. Engraçado que assim como Moisés larga tudo no Egito, e segundo Hebreus capítulo 11, ele abre mão
de ser chamado filho da filha de Faraó, gozando de todos os privilégios, para ir para a terra prometida e se misturar com o povo de Deus, esse homem chamado Zorobabel faz o mesmo. Ele abre mão de tudo que ele tinha na Babilônia, que era muita coisa, para se juntar com o povo de Deus e voltar para reconstruir Jerusalém. Moisés é um exemplo para a gente. Zorobabel também. Mas o maior de todos foi nosso amado Senhor Jesus Cristo. Moisés sai no primeiro êxodo, levando o povo até a terra prometida, para que o povo vivesse uma nova era. Zorobabel sai no segundo exílio, trazendo o povo de volta à terra prometida. Teria muito trabalho para reedificar tudo. Que dois homens fortes, que tiveram o caráter de abandonar tudo, porque sabiam quem eram, e de recomeçar toda a vida. Mas Jesus foi o maior de todos. Por causa da humanidade, ele se despe da condição de Deus. Ele vem à terra, se humilha, para que a humanidade subisse aos céus. O grande e verdadeiro Moisés, o grande e verdadeiro Zorobabel, desce, para que eu e você desce a terra, para que eu e você pudéssemos subir aos céus. É muito bonita a palavra de Deus. Pena que o final da transmissão acabou. É óbvio que isso ao vivo é muito melhor, por isso que eu digo, quem puder, esteja na igreja, porque se a live cai, você não perde nada. Mas se você não pode, eu compreendo perfeitamente. O importante é a gente estar junto estudando. Você está aprendendo, está crescendo bastante. Então, um grande beijo, a paz do Senhor, e, obviamente, toda sexta-feira te espero na casa do Senhor. Amém.